Olá, caro aluno do Colégio Machado de Assis, aqui quem vos fala é o professor Adair Matheus, coordenador geral da escola. Estou passando aqui para fazer um convite a todos vocês. Nesse momento de reclusão, de quarentena, que vocês possam disponibilizar o tempo em casa para poder ler um bom livro, assistir uma boa série e também colocar os estudos de vocês em dia. Não só vendo a parte dos conteúdos, mas também exercitando esses conteúdos. Tanto os conteúdos que já foram ministrados em sala de aula, como os conteúdos que ainda os professores vão ministrar. E para poder assessorar cada um de vocês, o Colégio Machado de Assis, em parceria com o Sistema Ari de Sá de Ensino, terá a partir de segunda-feira, dia 23 de março de 2020, aulas ao vivo, exatamente revisando e passando os conteúdos pedagógicos que estão sendo desenvolvidos nos livros e materiais produzidos pelo Sistema Ari de Sá. Essas aulas irão acontecer para o Fundamental, anos finais, que corresponde do 6º ao 9º ano, no período das 8 horas da manhã. E para o ensino médio, elas irão ocorrer às 14 horas. De maneira que serão aulas ao vivo, explorando todo o conteúdo, de maneira que o aluno possa em seguida ir para o seu material didático, resolver suas atividades e até mesmo acessar a plataforma SAS. É importante que nesse momento você não pare de estudar, você não interrompa seus estudos. Mantenha seus estudos diários, seu horário de estudo sendo ali previamente produzido e desenvolvido por cada um de vocês. E aí, nesse momento, a plataforma do Sistema Ari de Sá acaba sendo um elemento de grande utilidade para todos nós, para que você dê continuidade exatamente às suas aulas, ao seu enriquecimento de conteúdos. Para isso, o aluno irá entrar a partir de segunda-feira nesse endereço www.youtuber.com/user/Sistema Ari de Sá. Serão exatamente aulas ao vivo. Não esqueça, Fundamental 2 ou Fundamental, Ensino Fundamental, anos finais, a partir das 8 horas da manhã e ensino médio a partir das 14 horas. Nós que fazemos o Colégio Machado de Assis, estamos aqui sempre a par das situações que estão exatamente sendo desenvolvidas no cenário nacional em função do Covid-19, mas estamos também com um pensamento em vocês, trabalhando diariamente para que nossas atividades possam exatamente chegar até vocês. Se isso não pode ocorrer de maneira física dentro da nossa infraestrutura, mas que isso possa acontecer através de nossas redes sociais. Por isso, peço a todos que continuem seguindo a escola nas redes sociais, através do Instagram e das demais redes, para que vocês tenham todas as informações e consigam obter todos os materiais que estão sendo exatamente desenvolvidos e produzidos aqui no colégio. Deixo aqui a minha palavra exatamente para que todos possam se cuidar nesse momento, ter atenção, fazer o processo de higienização de maneira correta e exatamente se manterem em suas casas de forma a não sair aí e poder exatamente ser infectado. Então, desejo a todos bom estudo e estamos aqui aguardando o retorno de todos. Já definimos a imagem formada pelo espelho esférico convexo. E agora, vamos analisar as imagens formadas exatamente pelo espelho esférico côncavo. Professor, as imagens? Como assim? É possível o espelho esférico côncavo ter a possibilidade de formar mais de uma imagem? Sim. E por que sim? Nós já temos o conhecimento que o espelho esférico côncavo é um espelho convergente, que possui foco de natureza real. Com isso, nós temos que esse foco está à frente da superfície refletora. E em relação aos elementos geométricos que se encontram sobre o eixo principal, vértice, foco e centro de curvatura, existe a possibilidade do objeto vir a estar em 5 posições distintas ao longo desse eixo principal. E para cada uma dessas posições, a qual ele venha se encontrar em relação aos elementos geométricos que estão postados sobre esse eixo principal, teremos a formação de uma imagem. E aí vamos definir as características dessa imagem. Por sua vez, o espelho esférico côncavo ele consegue formar a imagem de todas as naturezas.
consegue formar uma imagem de natureza real, consegue formar uma imagem de natureza virtual, assim também como consegue formar uma imagem de natureza imprópria. Vamos ao nosso quadro resumo, observar a posição de cada objeto sobre o eixo principal, a posição da imagem que foi formada por esse objeto e a partir daí definir as características da imagem formada quanto à sua natureza, a posição e o tamanho da mesma. Vamos verificar aqui. Observem só. Temos aqui o nosso espelho esférico convexo, superfície côncava refletora, um espelho convergente, a qual sobre o eixo principal nós podemos observar a presença dos nossos elementos geométricos, centro de curvatura, foco e vértice. E, com isso, eu vou posicionar nesse esquema aqui, de maneira para que você possa aprender de forma bem tranquila, bem fácil, o objeto em 5 posições distintas, de maneira que ele vai se encontrar antes do centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, entre o centro e o foco, sobre o foco, entre o foco e o vértice do espelho esférico côncavo. Em cada uma dessas posições, nós vamos definir exatamente a imagem formada e definir exatamente suas características. Observem só, estando o objeto posicionado exatamente além do centro de curvatura, o objeto exatamente encontra-se além do centro de curvatura do espelho esférico côncavo. Ao fazermos uso de 2 raios luminosos com a condição de utilizarmos os raios notáveis, nós teremos que a imagem desse objeto irá se formar aqui, entre o centro e o foco. Objeto além do centro, imagem formada entre o centro e o foco. Com isso, essa imagem, ao se formar aqui, ela vai ser formada pelo encontro dos raios que serão refletidos pela superfície desse espelho, vindo a ser assim uma imagem de natureza real. Porém, a posição desta imagem é contrária à posição do objeto. Tomem como referência o eixo principal. Observe que o objeto está posicionado acima do eixo principal. A imagem encontra-se abaixo do eixo principal. Com isso, nós vamos determinar que ela venha a ser em posição invertida. Posição invertida. E com relação ao tamanho, professor? Você vai comparar o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Pela convergência dos raios refletidos pela superfície do espelho côncavo, nós temos aqui uma imagem de tamanho menor que o objeto. Uma imagem com medidas inferiores às medidas do objeto. Então, esse objeto, ao estar posicionado além do centro de curvatura, formou uma imagem entre o centro e o foco, imagem essa de natureza real, invertida e menor que o objeto. Quero chamar a atenção aqui para um detalhe muito importante. Se esse objeto for cada vez mais afastado do espelho, distanciado do espelho, a uma distância muito maior do que o seu raio, o que irá acontecer com essa imagem? Ela ainda vai ser formada entre o centro de curvatura e o foco? Sim. O detalhe é que, se essa imagem, ao ser formada entre o centro e o foco, isso sempre vai acontecer no caso do objeto estar posicionado além do centro de curvatura. O detalhe, turma, é que, estando esse objeto a uma distância muito grandiosa do seu vértice, nós teremos que essa imagem vai se formar sobre o foco. Olhe bem, o objeto estando a uma longa distância, a uma grande distância do vértice desse espelho, a uma distância muito maior do que o seu raio, nós teremos que a imagem desse objeto irá se formar exatamente sobre o foco desse espelho esférico côncavo. Então, o foco passa a ser exatamente o limite da formação dessa imagem. Pois percebam que nós não temos nenhuma imagem formada nesta região do espelho esférico côncavo, na região que está entre o foco e o vértice. Ok? Vamos passar para o objeto na posição 2. O objeto esse que se encontra sobre o centro de curvatura. Muito interessante também isso. O objeto, ao estar aqui, ao utilizarmos 2 raios notáveis, teremos a formação desta imagem aqui. A imagem do objeto na posição 2. Essa imagem
está sendo formada à frente do espelho pelo encontro dos raios refletidos. Então ela também será de natureza real. Ela também está formada abaixo do eixo principal, enquanto o objeto está acima desse eixo. Então você passa a ter uma imagem de posição invertida. Porém, observe que as dimensões da imagem, elas são simétricas às dimensões do objeto. Então nós podemos determinar que essa imagem ela é do mesmo tamanho que o objeto. Tá? Mesmo tamanho do objeto. Por sua vez, objeto posicionado sobre o centro de curvatura do espelho esférico côncavo forma exatamente uma imagem também no ponto do centro de curvatura desse espelho esférico côncavo. Essa imagem também merece uma observação. Nela nós podemos observar a simetria acontecendo, não somente pelo fato do tamanho da imagem ser do tamanho do objeto, mas também por nós observarmos que a distância do objeto até o espelho ou ao seu vértice é igual ou é simétrica à distância que existe da imagem até esse espelho. Então isso possibilita que, devido a essas distâncias serem simétricas, a imagem também passa a ser simétrica ao tamanho do objeto. Tá? Vamos observar o objeto na terceira posição, entre o centro e o foco do espelho. Quando o objeto aqui é posicionado, a imagem se forma exatamente aqui, além do centro de curvatura. Observe que, à medida que o objeto foi se aproximando do espelho, a imagem foi se distanciando do espelho, tá ok? Então, quando o objeto veio ficar entre o foco e o centro de curvatura, nós temos aqui a imagem se proporcionando a se formar na região além do centro de curvatura. Mas também se forma pelo encontro dos raios refletidos. Então ela continua a ser uma imagem também de natureza real. Ela também está formada abaixo do eixo principal. Então ela também é uma imagem invertida em relação à posição do objeto. Mas vem a ser uma imagem maior do objeto. Alguns autores gostam exatamente de falar que é uma imagem ampliada, tá? Uma imagem que passa exatamente a sofrer uma ampliação em relação ao tamanho do objeto. Bem, essas três imagens, elas têm muito a nos dizer. Observem que, das três primeiras imagens aqui citadas por nós, onde o objeto está da posição além do centro de curvatura até a posição que está entre o centro e o foco, nós podemos observar que essas imagens têm duas características em comum. A natureza de ser real e a posição de ser invertida. Elas só passam a se diferenciar em função do seu tamanho. É a única característica que vem a diferenciar estas três imagens. De maneira que nós vamos ter a percepção de exatamente observar que à medida que o objeto se aproximou do vértice do espelho, à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem tende a se afastar da superfície do espelho e o seu tamanho passa exatamente a ser maior, a imagem passa a ser ampliada, tá? Então, essas três imagens diferenciam-se exatamente em função do seu tamanho, porém, ambas são reais e de natureza real e de posição, no caso, invertida, tá? Vamos observar aqui, então, a imagem formada pelo objeto quando ele se posiciona na quarta posição, em cima do foco desse espelho côncavo. Observem só. Objeto posicionado sobre o foco. Professor, cadê a imagem? Nós não estamos tendo a representação dessa imagem. Isso por quê? Ao utilizarmos os raios notáveis e obedecendo às condições de Gauss, nós passamos a ter que tanto os raios refletidos pela superfície do espelho, quanto a seus prolongamentos, eles saem paralelos entre si. E a matemática já nos define que duas retas paralelas só se encontram no infinito. Como nós não temos a possibilidade de visualizar ao infinito, então nós não temos como visualizar, ver esta imagem. Por isso que ela não se encontra aqui representada. Mas, no entanto, imagem esta formada no infinito, ela passa a ter uma característica quanto à natureza, a qual nós a definimos como sendo uma imagem imprópria. Tá? Essa imagem ela passa exatamente a ser imprópria, formada exatamente no infinito. Ok?
Vamos ao objeto na quinta posição. O objeto agora está no ponto mais próximo do vértice do espelho. Ele se localizou entre o foco e o vértice. Porém, ao estar aqui utilizando dois raios notáveis, vejam onde a imagem foi formada. A imagem foi formada no interior do espelho esférico. A imagem foi formada atrás da superfície refletora. Bem, se essa imagem está formada atrás da superfície refletora, é porque ela foi formada pelo encontro de prolongamentos de raios refletidos. E ao ser uma imagem formada por prolongamento de raios refletidos, com certeza ela passa a ser uma imagem de natureza virtual. Uma imagem de natureza virtual. Percebam que a imagem se forma acima do eixo principal, assim como encontra-se o objeto também posicionado acima do eixo principal. Com isso, nós já definimos que ela é uma imagem de posição direita. Uma imagem de posição direita. E o seu tamanho? Pela condição da reflexão dos raios luminosos, obedecendo exatamente aos raios notáveis, teremos aqui que o tamanho da imagem venha a ser maior do que o tamanho do objeto. Então, com isso, realmente se caracteriza que um espelho esférico côncavo consegue formar a imagem de todas as naturezas. Imagens de natureza real, imagem de natureza imprópria, assim também com a imagem de natureza virtual. O detalhe é que a nossa imagem virtual, ela vem exatamente a se formar quando o objeto ficou entre o foco e o vértice do espelho. E ela é uma imagem de tamanho superior, é uma imagem ampliada em relação ao nosso objeto. Então, com isso, turma, nós podemos observar nesse quadro resumo e nas representações que nós temos aqui, de maneira bem facilitada das imagens, formadas por um espelho esférico côncavo. Porém, sempre observe a posição do objeto sobre o eixo principal, assim também como a posição da imagem formada sobre esse eixo principal. Para daí você poder estabelecer as características da imagem formada, tanto quanto a natureza, posição, assim também como o tamanho da sua imagem. Ok?